Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Design Thinking. Vou começar me apresentando. Meu nome é Raissa Souza, atualmente eu sou líder do time de eficiência da Neo Ventures. Trouxe para vocês aqui um pouco da minha experiência. Eu tenho mais de 5 anos de experiência em melhoria de processo administrativo, com foco em aumento de produtividade e redução de custo. Eu sou formada em engenharia de produção e também pós-graduanda em Product Management e liderança pela Faculdade Descomplica. Deixei aqui um pouco os meus contatos, o meu e-mail e também o QR Code do meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar comigo. Vamos lá? O que a gente vai ver hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o que é Design Thinking, valores e pilares do Design Thinking e eu falar um pouco sobre o diamante duplo e o mapa da empatia. Então, começando pelo o que é design. Normalmente nós temos alguns conceitos, falamos sobre algumas palavras, falamos essa palavra normalmente no nosso dia a dia, mas a gente não para pensar em conceito, né? O que será que é design? Para começar, se eu mostro para vocês essas duas fotos, uma foto de um carro bonito, um carro conceito, ou um prédio diferenciado, um prédio, um hotel diferente em formato de U, não é regular, né, naquele formato retangular que a gente está acostumado, é diferente, tem uma curva. A gente olha para isso e fala, nossa, que design legal, que design bonito, né, que design excelente. Mas o que é design? A gente normalmente olha para essas fotos, a gente pensa muito na forma, a gente pensa na estética, uma estética bonita, mas o design, ele vai além de forma, ele vai além de função e ele vai além de estética também. O design, ele é um pensamento antes, ele é um planejamento. Ele não é só a sua função finalística de parecer bonito, de ser funcional. Existe um planejamento antes de um produto estar pronto. Então, antes desse produto estar completo, antes da gente ter aquilo tangível na nossa mão, esse processo do design, né, ele passa por um processo de planejamento, de entender qual que é a necessidade do meu cliente e como que eu entrego a melhor versão desse produto para ele. Então, o design, ele vai além dessa forma da função estética, ele tem todo um planejamento, todo um processo de planejamento antes, extenso e complicado. Nós temos dois tipos de design, o design natural e o design artificial. O design natural, ele é tudo aquilo que não foi criado por nós, seres humanos, tudo aquilo que já existe. Então, tudo que está relacionado à natureza, o mar, o oceano, rios, montanhas, geleiras, são o design natural, algo que já existe sem interferência humana. Agora, nós temos também o design artificial. Aí o artificial é aquilo que foi criado por nós e para nós. Tudo passou por um processo de design. Tudo que nós vemos hoje passou por um processo de design. Então, a caneta que você provavelmente está usando, o laptop, um sofá, uma cadeira, uma mesa, tudo passou por um processo de design. Tudo passou por um processo de entender qual era a necessidade da pessoa que iria comprar aquele produto e como a gente entrega da melhor forma. Então, existe uma ideia, antes de um projeto estar finalizado, antes de a gente ter um produto, existe uma ideia, um projeto, uma forma de pensar voltada para o usuário, voltada para o cliente daquele produto. Então, o Design Thinking, ele é uma abordagem criativa e centrada no ser humano para resolver um problema complexo que envolve empatia, colaboração multidisciplinar, iteração, prototipagem rápida e foco na solução de problemas. Então, quando a gente fala de ser uma abordagem criativa e centrada no ser humano, porque a gente está voltando, o design ele é um processo voltado para o ser humano. A gente precisa desenhar algo, fazer algo para alguém. Alguém vai utilizar isso no fim das contas, então eu preciso pensar nessa pessoa. Envolve empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro. Então, a empatia é fundamental para o design thinking, porque quando eu estou construindo um produto, um processo ou um serviço, eu estou fazendo para alguém. E quem é esse alguém? Quem é esse cliente? Como eu consigo atender as necessidades desse cliente? Preciso me colocar no lugar dele para entender como formular o melhor produto, serviço ou processo para aquela pessoa que vai utilizar, que vai receber aquele serviço, produto ou processo. Colaboração multidisciplinar é muito importante, porque quando eu estou criando algo, eu não posso criar algo do meu ponto de vista apenas. Eu preciso criar algo que vai satisfazer alguém. E só a minha contribuição para aquele produto não é suficiente. Então, se eu tenho outras pessoas que têm diferentes habilidades das minhas,
a junção das nossas ideias vai formular algo realmente inovador e relevante para aquele cliente. Iteração é porque o processo de design thinking ele é iterativo, ou seja, eu faço novamente. Ele não é interativo, é iterativo. Quando eu tenho essa repetição, eu faço, testo, né, prototipo, testo, vejo se deu certo, ok, se não deu certo, eu vou fazer de novo. É uma nova iteração. Prototipagem rápida, então a gente precisa testar aquela hipótese que a gente levantou. Então, se eu sei qual é o problema do meu cliente, né, eu tenho uma equipe multidisciplinar preparada para atender as necessidades daquele cliente, eu preciso formular uma hipótese do que resolve aquele problema e testar. E aí esse teste tem que ser rápido para validar se aquilo é realmente relevante. Então, a ideia não é que seja caro, a ideia é que seja o mais barato possível apenas para testar aquela ideia. Então, eu testo da forma mais barata possível e a partir do momento que eu testei e deu certo, aí sim eu invisto mais recurso financeiro. E foco em solução de problema, porque a gente está resolvendo o problema de alguém. Então, eu faço uma pergunta para vocês aqui agora, de verdadeiro ou falso. Para resolver problema ou encontrar soluções, eu preciso ter, acima de tudo, inspiração. O que você acha? Bom, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e volta aqui para mim. Na verdade, essa afirmação ela é falsa. Eu não preciso de inspiração para dar sequência em um produto, né, para resolver problema, encontrar alguma solução. Eu não preciso de inspiração. Inspiração a gente deixa para as musas, né? A gente deixa para o mundo da ficção. Para o design thinking, o que eu preciso? Adquirir um método para pensar e idealizar a solução. Então não é sobre inspiração, não é sobre eu sempre fui criativo, eu sou criativo, sempre fui e vou conseguir fazer, enquanto tem outras pessoas que não se acham criativas e não conseguiriam entregar o mesmo resultado. Isso é uma não verdade, né? Isso é uma mentira. Hoje, se você fala para mim, poxa, eu não sou criativo para criar uma solução, eu não consigo fazer isso. A criatividade, ela não é um traço genético, como ter cabelo castanho. Nasci dessa forma, sempre foi assim. Existem pessoas que nascem, existem pessoas que não nascem dessa forma. Não é assim que funciona. A criatividade, ela não é traço genético. O que é a criatividade? É a atividade de criar alguma coisa, né? Quando a gente inverte a palavra criatividade, ela é a atividade de criar. E atividade é capacidade de agir. Então, capacidade de agir todo ser humano tem. E a partir de quando esse ser humano consegue começar a ter uma capacidade de agir? Ele começa na infância. Então, a partir da infância, eu tenho essa capacidade de agir, ou seja, eu consigo realizar atividades e atividades de criação. Então, uma criança, ela tem liberdade de realizar determinados tipos de ação, porque quando a criança ela acredita aqui em Papai Noel, ela acredita nas princesas da Disney, porque a gente dá esse ambiente onde ela pode imaginar e pode criar e ninguém vai brecar a imaginação dela. Então existem crianças que são mais levadas a criar, né, essas atividades de criação, a ter criatividade, existem crianças que menos. Mas independente de qual foi a sua formação e como seus pais te criaram, se de uma forma mais criativa, né, com mais liberdade para criatividade ou não, a gente entende que a criatividade ela é desenvolvida. Então, você não nasce assim, você se desenvolve para chegar nesse ponto onde você é criativo. Então, a criatividade ela é uma habilidade adquirida e iniciada na infância. Não é algo que você sempre teve, é algo que você adquiriu. Se você adquiriu, pessoas que hoje não são tão criativas conseguem também ter essa habilidade a partir do momento que ela é desenvolvida. E a criatividade, ela aparece quando o ambiente é favorável. E aí é o que eu estava falando sobre a criança. Normalmente a criança a gente não breca a imaginação dela, a gente deixa ela imaginar, a gente deixa ela pensar que ela é uma princesa, a gente deixa o menino pensar que é um Homem-Aranha. Então a gente deixa eles desenvolverem essa criatividade, essa imaginação, coisa que a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo, e é natural que a gente perca, porque a gente começa a entender um pouco mais da realidade, porém a gente precisa ainda manter esse ambiente favorável para novas ideias, para que a inovação surja. Então, a criatividade ela aparece quando o ambiente é favorável, quando tem liberdade para experimentar e quando temos as ferramentas adequadas para nos guiar. Então, voltando ali sobre o que é o Design Thinking. É a abordagem criativa, centrada no ser humano para resolver um problema complexo, que envolve empatia, colaboração multidisciplinar e interação, prototipagem rápida e foco na solução de problemas. Então, de forma resumida, o Design Thinking ele é ouvir,
criar, implementar. Se você grava essas 3 palavrinhas, você entende o que é Design Thinking. Primeiro eu ouço as necessidades daquela pessoa que vai receber aquele produto, serviço ou processo. Depois eu crio e implemento. Então é mais sobre o pensamento e menos sobre a ferramenta. Ele é a forma, ele é o planejamento necessário para que a gente crie determinado produto, serviço ou processo. Ele é entender a necessidade do meu cliente, entender a necessidade daquela pessoa que vai estar recebendo o serviço. Então eu ouço aquela pessoa, e aí quando eu falo de ouvir, eu não estou falando apenas de imaginar o que aquela pessoa sente, né? A partir do seu ponto de vista, o que você espera, o que você imagina que o seu cliente quer. Não, isso não é o que o Design Thinking prega. O Design Thinking fala que você tem que ouvir essa pessoa, você tem que ligar, você tem que estar perto, fazer entrevista, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre a necessidade dela. E a partir disso você consegue realizar uma criação, uma implementação que realmente faz sentido para a realidade daquela pessoa. Então, novamente, é mais sobre o pensamento do que a ferramenta em si. Então, eu ouço, eu crio e implemento. E como que isso surgiu, né? O Design Thinking ele surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita para entender como que funcionava o processo criativo de determinadas empresas. E essa pessoa que estava realizando essa pesquisa entendeu que o processo criativo era diferente, a forma que cada empresa fazia era diferente, assim. As ferramentas que eles utilizavam para gerar o processo criativo, para a criação de novos produtos e serviços, todos eram diferentes, mas eles tinham etapas parecidas, etapas onde eles divergiam e convergiam. E isso leva a gente lá para o diamante duplo, que eu vou falar em breve. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre os valores do Design Thinking. Quais são os valores do Design Thinking? Nós temos 3 valores: empatia, colaboração e experimentação, que era o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. A empatia, ela vem a partir da observação, sentimento e necessidade. Eu não consigo ser empático se eu não ouço a outra pessoa. Eu preciso ouvir, entender quais são os problemas, quais são as necessidades, quais são as dores daquela pessoa. Eu preciso ouvir, eu preciso observar, e a partir dessa observação eu consigo entender quais sentimentos ela tem em relação àquele produto, serviço ou processo, e o que eu posso fazer para melhorar a perspectiva dela em relação àquele produto. Então eu entendo sentimento e necessidade a partir da empatia, a partir da observação e da pergunta, da entrevista, do cara a cara, tete a tete. Eu preciso ir lá e conversar com aquela pessoa e entender da melhor forma possível qual é o ponto de vista dela sobre aquele problema que eu estou tentando resolver para ela. E o ser humano, ele tem, já é nato do ser humano que a partir do momento que eu sou empático, que eu entendo o problema da outra pessoa, é nato que a gente queira ajudar. Nós queremos ajudar, nós queremos colaborar. E aí vem esse sentimento de colaboração, onde a gente cria essa confiança, propósito e comunicação. Nesse caso, a gente está falando da colaboração da equipe, né? A equipe que está preparada para fazer aquele produto, serviço ou processo. Então, aquelas pessoas que estão juntas para produzir algo, elas precisam colaborar entre si. E aí, por isso que a empatia é muito importante. Quando todos do grupo estão envolvidos em ouvir o cliente, eles tendem a colaborar. Essa colaboração gera confiança no time, propósito e a comunicação, é claro. E para finalizar, a gente tem a experimentação. A experimentação é a parte da mão na massa, de receber feedback, e a parte de mudar, se necessário. Então, mão na massa, por quê? Eu preciso testar. Então, eu ouvi o meu cliente, eu tenho uma equipe preparada colaborando para gerar várias hipóteses do que poderia resolver aquele problema. A gente vai escolher qual que é a melhor hipótese e colocar a mão na massa. Eu preciso testar, eu preciso ver se aquela solução que a gente imaginou em conjunto, a partir da perspectiva do cliente, se ela funciona. Então, eu coloco a mão na massa, eu testo, e aí eu vou receber o feedback, né? Eu vou entregar aquele produto na mão da pessoa que eu estou tentando resolver, do meu cliente, e vou ver o que ele acha. E aí, gostou, não gostou? Se gostou, por que gostou? Se não gostou, por que não gostou? Eu pego esse feedback e, se necessário, eu vou realizar alterações, vou realizar mudanças para atender ainda mais a expectativa daquele cliente. Então, nós precisamos ser empáticos, a gente precisa ouvir quem está envolvido, nós precisamos colaborar em equipe para gerar a experimentação. E a partir da experimentação, se eu atingir o meu objetivo, ótimo, é o momento de refinar aquela entrega. E se eu não atingir o meu objetivo, é o momento de mudança e não tem problema nenhum. Lembra que o Design Thinking ele é iterativo, vai acontecer mudanças e não tem problema acontecer
Se aconteceu, que bom que aconteceu, que vocês conseguem ajustar a rota para aquilo que vai de fato atender a necessidade do cliente. E aí a gente vai entrar agora nos pilares do Design Thinking. Quais são esses pilares? Eu trouxe 2 aqui para vocês, que é em relação à abordagem ou processo de Design Thinking, nesse caso diamante duplo, e também trouxe para vocês sobre a equipe multidisciplinar, a importância dessa equipe multidisciplinar. Então, começando pelo perfil T. O perfil T, ele traz pra gente sobre a equipe multidisciplinar. Antigamente, as empresas gostavam muito de ter o perfil I. O que é o perfil I? Se você tira essa parte de cima do T de generalista, sobra só o especialista. Então, nós estávamos acostumados há alguns anos atrás a gostar, né? As empresas estavam acostumadas a gostar do perfil I, ou seja, de ter especialista naquela determinada área. Então, especialista aqui no slide diz conhecimento sólido em uma disciplina específica. Só que o Design Thinking, ele traz essa abordagem generalista, a habilidade de compreender várias disciplinas, ou seja, eu não necessariamente preciso ser especialista naquela área para resolver um problema daquela área. Então, eu não preciso ser especialista em recrutamento e seleção para resolver um problema de recrutamento e seleção. Por quê? Porque o Design Thinking, ele é um método, e esse método ele pode ser aplicado independente da área que eu estiver tentando resolver um problema. Que aí entra no diamante duplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente antigamente queria esse perfil especialista, mas ao longo do tempo a gente está caminhando para esse perfil generalista, o perfil T, onde eu consigo compreender várias disciplinas. Então, o perfil T, nós temos especialistas em psicologia, tecnologia, administração, advocacia, e em cima, na parte de cima do T, a gente tem os Design Thinkers, que o Design Thinking ele nada mais é do que a linguagem que permite a interação entre todos esses públicos, porque a gente ainda precisa do especialista, a gente ainda precisa de pessoas especialistas em cada área. E o Design Thinking ele vem como uma forma de fazer todos conseguirem conversar entre si de forma focada e estruturada para resolver determinado problema, ok? Então, qual que é esse processo do Design Thinking que permite essa conversa entre toda a equipe multidisciplinar? O processo do design, um rapaz britânico, um designer britânico, ele falou que desenharia o processo do design e ele desenhou, ele fez esse desenho que está aqui na tela de vocês, que é um rabisco gigantesco até o momento que esse rabisco vai ficando, né, virando apenas uma linha. E aí, o que isso significa? Quer dizer que nessa fase de research, ele falou que eles navegam numa complexidade muito grande e só após isso eles precisam começar a chegar a uma conclusão e conceito que leva ao design. Então começa com uma complexidade muito grande, onde eu ainda não entendo o meu cliente, onde eu ainda não sei o que ele quer, eu preciso entender, então faço muita pesquisa. Então eu tenho uma complexidade grande, por isso esse rabisco. Essa fase do research, essa fase da pesquisa é gigante, é uma complexidade grande, eu preciso entender esse cliente, eu preciso procurar esse cliente, eu preciso fazer pesquisa sobre o produto, eu preciso entender do que eu estou falando. E aí quando ele vai chegando na etapa de concept, prototype, que é a parte do protótipo, vai ficando mais claro, né? Não é mais aquela confusão da parte da pesquisa, vai ficando um pouco mais claro, até que eu já entendi o que o meu cliente quer, defini qual é o problema que eu quero resolver, e aí vai ficando mais tranquilo, eu vou chegando na etapa do design, que é realmente só colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com a minha pesquisa e com o meu protótipo, ok? Então, esse é o processo do Design Thinking, onde começa com essa complexidade grande e ao passar do tempo, quanto mais conhecimento do meu cliente eu tenho, mais protótipo testado eu tenho, eu vou chegando perto do design, a gente chega no como fazer isso acontecer. A gente faz isso acontecer através do duplo diamante, que é esse modelo que eu trago aqui para vocês, onde nós temos uma noção de problema inicial e a gente precisa divergir, ou seja, eu preciso fazer uma imersão, é a fase da pesquisa. Lembra que é um momento onde tem a complexidade muito grande, eu tenho que pesquisar sobre aquele tema, eu tenho que ouvir o meu cliente, então eu tenho uma noção de problema, não tenho meu problema definido ainda. Tenho uma noção de problema e aí eu preciso pesquisar, entender, ouvir, entrevistar, conversar, colher o máximo de informação possível sobre aquele problema. Então eu estou divergindo, eu estou criando opções, abrindo minhas possibilidades a partir do problema que eu entendo que tem. Então, a partir dessa conversa, de todas essas informações que eu colhi, vai chegar a fase de eu convergir, ou seja, definir qual é o meu problema. Eu comecei com uma noção de problema
criei várias opções, entendi, fiz pesquisa, conversei, e aí, a partir de todos esses dados coletados eu preciso, ok, agora que eu tenho tudo isso, eu preciso entender e definir qual que é aquele problema de fato. Então é a fase de eu interpretar todos os dados que eu colhi. E aí você converge, você cria o seu problema, você chega no fim do seu diamante do problema e começa a entrar no diamante da solução. Então você criou o seu problema, definiu o seu problema e aí você vai divergir novamente. Qual que é essa etapa? A etapa de ideação é o momento onde você vai criar opções novamente, ou seja, você vai divergir novamente. Lá no diamante do problema, você tem uma noção de problema e você diverge para tentar entender qual que é o seu problema. Você vai fazer entrevista, enfim, definir, com o objetivo de definir qual que é o seu problema. No diamante das soluções, o que você faz é criar opções de solução, ou seja, você já tem um problema definido porque você já ouviu o seu cliente, e agora é a fase de você criar opções, ou seja, de você entender qual que é a melhor solução para aquele problema. Então é o momento de gerar ideias. Então você vai gerar o máximo de ideias possíveis até chegar à fase de, ok, gerei o máximo de ideias e eu consegui identificar qual que faz mais sentido para o meu problema. É a fase de convergir novamente, é a fase de prototipar, é a fase de implementar. Então eu tenho algumas ideias ganhadoras, né? De todas as ideias que eu tive, eu tenho algumas ideias que fazem mais sentido para o meu problema, e aí eu vou prototipar, eu vou implementar e vou testar. Então, esse é o modelo diamante duplo. Nós temos o diamante dos problemas, o diamante das soluções. Então, eu vou convergir para entender qual que é o meu problema, vou convergir para definir o meu problema. Depois eu vou convergir novamente para abrir novas possibilidades de soluções, gerar quantidade de ideias, e depois eu vou convergir novamente, que é a fase de prototipação. Esse é o modelo do duplo diamante. Então aqui eu trouxe um outro modelo para vocês de duplo diamante, onde fica um pouco mais claro que eu trouxe para vocês que o design thinking ele é ouvir, criar e implementar. Então na fase de ouvir eu tenho aquela noção do problema, onde eu utilizo a minha empatia para descobrir melhor o meu problema. Aí temos, ainda no diamante dos problemas, o problema definido. Definir o meu problema é a etapa de criar. Então é o momento de gerar ideias e fazer a prototipagem. Então eu vou idealizar, vou gerar ideias, e depois eu vou validar essas ideias, que é a etapa de implementar para sair uma solução. É a fase de teste. Então, para tangibilizar tudo que eu falei, para vocês entenderem melhor sobre como isso funciona na prática, eu trouxe um vídeo, uma história de inovação em uma empresa, onde eles vão tentar inovar em apenas 5 dias, a forma que nós utilizamos o carrinho de supermercado. Então fiquem aí com o vídeo e a gente volta já já. It used to be that you deferred to the boss. Is it the boss is always going to have the best ideas? Not likely. Here, nimble fingers, alert minds, and tireless machines. And it used to be in most companies that chaos was discouraged. This is where the crazies live. This is where we do our work. It's different. Good morning. Good morning. It used to be you were supposed to climb the corporate ladder. Good morning. Status is who comes up with the best ideas, not who's the oldest, not who's been with the company longest, not who has that biggest title. If you go into a culture and there's a bunch of stiffs going around, I can guarantee they're not likely to invent anything. You could stack us up big as big as you want. That's great. Thanks a lot. And we had a great time today. Well, forget the way it used to be. Tonight, the deep dive. One company's secret weapon for innovation. A lot further along in this broadcast, near the end as a matter of fact, you will hear one of the central characters suggest that we look around. The only thing that's not designed by anybody, he will say, is nature. Actually, you could say the same thing by observing that the only designs that don't require constant modification are the ones we find in nature. But the point is well taken. From the buildings in which we live and work to the cars we drive or the knives and forks with which we eat, everything we use was designed to create some sort of marriage between form and function. Does it work, and can we make it look interesting or attractive? There's an interesting distinction between design and invention.
Whoever came up with the idea of dental floss, for example, was an inventor, but the man or woman who put it inside that clever little plastic box that lets you tear off just the right length, that was a designer. Now, how does the process of designing a better product work? Here was the premise of the program. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. Designers are the reason TVs have square screens, chairs 4 legs, and toothbrushes nowadays those squishy handles. In fact, it was IDEO that designed those squishy handles. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. This is called the Neat Squeeze toothpaste tube, which... You invented that. The man who runs IDEO is Dave Kelly, a Stanford engineering professor with a Groucho Marx mustache, a dad of genius, and an approach to innovation that usually works. Well, thank you, Fred. But not always. Thanks a lot. I can show you some products that failed. Came up with this idea called monster shoes, where you take these little monsters and lace them into your shoes, like this. And we built a bunch of them, and I didn't want those either. So mostly what IDEO designs, though, does work, and it works very well. Dave and his design teams create about 90 new products every year. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. And so for the next 5 days, the team will apply that process to bringing the supermarket shopping cart into the 21st century. I think first we should maybe all acknowledge that it's kind of insane to do an entire project in a week. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Kids climbing up and doing this. Kids don't do that. No. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, which is, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. Not those reported in the store. That's you actually have to go to the that's emergency room. hospitalized. Wow. Right. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. You know, what is the average life of a cart? Does it last 2 years, 5 years, 10 years? And how big is this theft thing? 10 a.m. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. And the other side says, gives us a lot of help, says, be safe. Everyone appears to be equal, and they love to mock corporate America. I'll give you status. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I care? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. According to Kelly, even employees who merely listen to the boss don't add that much either. So you gotta hire people who don't listen to you, and that, I don't think corporate America wants to hear that right yet. I think we ought to start making those lists about the kinds of questions that we're going to ask. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot.
man. That's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. What you're seeing here is the kind of social science, like anthropologists, you know, like you go and study tribes. What is it that they do that we can learn from that will help us design a better cart? One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. In corporate America, many bosses measure whether their people are, the good people or the people who are performing are the ones that they see at their desk all the time. That couldn't be further from the truth. The people who are really getting the information are out here talking to the buzzes of the world, going to meet other experts, much more useful than sitting at your desk. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. People went off into the four corners of the earth and are coming back with the golden keys to innovation. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. Yeah. Get together and start here. Day 2 and the start of IDEO's unique brand of brainstorming. They call it a deep dive, a sort of total immersion in the problem at hand. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell, you know. The deep dive begins, and for the next few hours, the ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. Nesting is, it sort of has to nest. If it doesn't nest, we don't have a solution. Velcro pants and Velcro seats for the kids, and you just drop them down on there. And Like Velcro seats? Velcro pants for kids? Yeah, see, you have to have some wild ideas. If then you build on those wild ideas, and they end up being better ideas than if you said, if everybody only came up with sane things, you know, kind of appropriate things, you'd never have any points to take off to build a really innovative idea. It's organized chaos. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. By 11 a.m., the group begins narrowing down the hundreds of ideas written or drawn on the walls. How? By voting for them. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Why not have you be the judge? You're the boss. Because I'm going to be wrong. It's the team that's able to really judge with the best ideas. Otherwise, ideas wouldn't come out? That's right. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. That and the focused chaos that seems to go with it. I take a point of view, I call it the sport utility vehicle cart. It is noon. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. We don't want to tell them what to build, or else we take away the benefit of the whole thing, right? What needs should they optimize their solution to? Yes. The purpose is to refocus the deep dive. Maybe we arbitrarily say we could do 5 teams. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. Hey, can we grab everybody over to the wall here? There has to be a command decision. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on.
Like it or not, the team is told it will split into groups to build mock-ups, covering 4 areas of concern that have been identified. Shopping, safety, checkout, and finding what you're looking for. I noticed that toward the end of the process, the adults took over. Yeah, that's because we have no choice but to stop that cycle. I mean, there's if you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process and go on forever. While the team starts building prototypes, Dave Kelly takes me on a tour of the rest of IDEO. What's happening in here is that's a client meeting. That's a first client meeting. That's the first time we've met with the client. So we haven't trained them yet. If we took them straight from there into a room where music was blaring and everybody was throwing Nerf darts at each other, that would be a little hard to take. You know, so we're warming them up. But this is this is where the crazies live. This is where we do our work. It's different. You can tell whether a place is playful in about the first 15 minutes as you walk down the hall. Being playful is of huge importance for being innovative. I mean, if you go into a culture and there's a bunch of stiffs going around, they're not, I can guarantee they're not likely to invent anything. Invent anything like this futuristic-looking instrument for kids. So no matter what you do with that thing, you always sound great. You always sound good. You have to make it so that this can happen. Whoa, it didn't break. No, it didn't break. There's a whole department at IDEO devoted to toys. Turns out to be one of its most profitable areas. Fun, too. So we've got these little wings, and no matter what you do, if I get in trouble here, it's always a spiral. At IDEO, they found that fresh ideas come faster in a fun place. Not only is the furniture on wheels to suit the needs of the moment, but people are encouraged actually to build their own work areas. And they were designing this space, and they said to me, you know, we'd like to have, you know, $4,000 extra in our budget for a DC-3 wing. And I said, DC-3, you have to have that? And they said, yeah, they have to have it. So that's a DC-3 wing. Piece of a DC-3 wing, yeah. And that's just decor. That's decor. That's ambiance. You know, that says we're weird, and we're proud of it. Umbrellas on the ceiling to shade computer screens from direct sunlight. And bicycles on ropes to prevent clutter. The first guy who hung a bike up on a thing, he didn't come to me and ask me. He didn't ask some facilities person was okay. He tried it. And then, like, he waited and see if anybody complained. If nobody complained, another guy hung a bike up. And pretty soon, everybody's got their bikes up and nobody's complained, right? So it's that whole thing of trying stuff and ask forgiveness, you know, instead of asking permission, is the way people come up with new ideas. IDEO has such a reputation for innovation that client companies are increasingly asking Dave not just for new products, but also to remake their corporate cultures. You may be looking at the workplace of the future here. It's one thing to be able to do a product once in a while, but if you can build a culture and a process where you routinely come up with great ideas, that's what the companies really want. Okay, Peter, we're done. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find the yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the, design. The design is still not there. But there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. It is day 5, and Dave Kelly has no idea what the final cart looks like. Only the team does. If they kind of got their heads down, they don't look at me, I'm nervous. You know, if they say, wait till you see it, then I know we're in good shape. So I'm getting wait until you see it. I think that'll be good. There it is! There it is! So we took the best elements out of each prototype, designed this entire cart in a day,
And then this cart was fabricated in a day with an amazing team of people in our machine shop pulling this off, working in shifts throughout the night. Wow, I'm impressed. So are we. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. Hand baskets that stack in a metal frame, and major improvements for all. You just lift the handle up, you drop put the children in, and then you can close the handle right over them, and they instantly have some little bit of a work surface that they can play with. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. Yeah. It's also beautiful. I mean, let's take it over to a local supermarket and see what they say. Yeah, it works really well. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. Rather than taking your cart everywhere you go in the store, through a crowded store like this, much more efficient to take a small basket, rush around to where the particular shelves are, and come back and put them here, and treat this as like a center for your shopping. And with a high-tech scanner, so that in the future you skip the checkout traffic jam. Here's how you would scan an item. You'd reach over and pick up anything like this salad dressing, and I would scan it, and if I want to accept that item, I would just press plus and then drop it in my basket. Because stores don't yet have those high-tech scanners the team designed, checking out today means doing it the old-fashioned way. But the bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. Why get rid of the big basket? The basket is tyranny. The basket is tyranny because it's not really needed. If all your stuff ends up in bags, why need the basket in the first place? Talk to me about theft. There's no value in this cart without the basket because you can't carry anything in it. It's useless to anybody. You can't use it as a barbecue. So it's not going to get stolen. That's right. So this ought to appeal to store owners then. Yes. I love it. I think it looks great. At first I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. It makes us feel great. And she also gave us some really good comments about how we can make this thing better. Just wherever you are, look around. The only thing that's not designed by somebody is nature. So the trees are not designed by us, but everything you see, every light fitting, every flower vase, every scale, every stand for fruit, everything is designed, has to go through this kind of process. And they can do a better or worse job of innovating or improving, but everything is designed. It has to go through this process. It wasn't this effortless, oh my God, so that's how it works thing that I saw there. It was actually hard work. It's a lot of hard work. We all love it, so it doesn't look like it's hard work, but it's a lot of hours. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. Agora que você já assistiu o vídeo, qual fase do diamante duplo te chamou mais atenção nesse vídeo? Foi a fase de descobrir, ali quando eles estavam fazendo pesquisa, eles foram lá no segurança do supermercado para entender um pouco mais, eles entraram no supermercado e entenderam a realidade das pessoas que estavam utilizando. Você gostou mais quando eles começaram a definir o problema, sentaram juntos novamente para discutir e interpretar tudo aquilo que eles coletaram? Você gostou mais da fase da ideia, onde tem brainstorming, onde começa a vir ideias mais loucas, né? Como o velcro para colar o velcro na criança, né? Na criança no carrinho. Ou a fase de solução, na fase de teste, onde eles fazem vários tipos de carrinho diferentes e depois juntam em um só para fazer o protótipo e realizar o teste. Então, qual parte você mais gostou? Agora a gente vai entrar um pouquinho em cada uma. Você já viu como isso funciona na prática, então eu vou trazer você agora para entender um pouquinho sobre como isso funciona no campo da teoria. Então, na fase de descoberta, de descobrir, a gente tem a primeira fase de empatizar. O Design Thinking é uma abordagem que visa melhorar a vida das pessoas, né? É centrada no ser humano. Então, a primeira etapa consiste em tentar compreender o público. Quais são suas dificuldades, necessidades, objetivos, dores e desafios, deixando de lado concepções pessoais ou pré-julgamentos. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que todo mundo tem um ponto de vista. E o que é ponto de vista? É a vista de um ponto.
Então, eu preciso deixar de lado a vista que eu tenho sobre determinado problema, determinado ponto, porque eu tenho que ouvir o ponto de vista do meu cliente sobre aquele problema. Então, todas as minhas concepções pessoais não podem influenciar naquele produto. Eu preciso conversar sobre quem de fato vai utilizar. Então, eu preciso entender as dificuldades, necessidades, as dores, tudo aquilo da pessoa que vai utilizar, deixando o que eu acho de lado. Para isso, uma das ferramentas que pode ser utilizada é o mapa da empatia. Para o mapa da empatia, eu também trouxe um vídeo para vocês. Muito rapidinho esse vídeo é de 6 minutos explicando sobre como utilizar o mapa da empatia. Provavelmente uma tarefa muito difícil, que eu já discuti até aqui no canal, é a criação da sua persona. E existe uma técnica chamada mapa da empatia, que é muito útil para que você consiga definir muito bem a sua persona. Eu já dei vários insights aqui em outros vídeos falando sobre como obter dados demográficos, como encontrar informação de gênero, cidade, tentar mapear com dados o que as pessoas fazem. Mas o mapa da empatia vai por outro aspecto, ele vai mais para o lado comportamental e para o lado sentimental, né, vamos dizer assim, do que pelo lado de dados. Então, esse vídeo de hoje é exatamente para discutir sobre o mapa da empatia. Só para conceituar, o mapa da empatia, até vou ler o nome do cara aqui, fazer minha colinha aqui, o Scott Matthews, da empresa Explain. Ele foi o cara que criou o mapa da empatia baseado na necessidade de que ele precisava desenhar um pouco mais, um pouco melhor, né, o pensamento e as necessidades do seu público-alvo. Isso fez com que, e faz com que várias empresas utilizem o mapa da empatia na definição da persona para identificar oportunidades de produtos, de melhorias nos seus produtos, e nós do marketing, ou não, vamos dizer assim, também do marketing digital, nós aproveitamos o conceito do mapa da empatia para melhorar as personas, ou seja, para a gente entender um pouco mais sobre o que passa na cabeça do nosso público-alvo antes de atingir eles. O mapa da empatia, resumidamente, ele é dividido em 6 áreas. Você está vendo uma imagem aí, o André colocou para você na tela. Ele tem 4 áreas principais, que eu diria que é ao redor da pessoa, para você mapear a pessoa, e depois são talvez algumas coisas mais profundas, que eu entendo como ações ou pensamentos mais profundos. Então, olhando ao redor da pessoa, você tem 4 áreas. A primeira, você pode colocar do jeito que você achar melhor, mas a primeira que eu quero começar aqui é o que ele vê. Nesse ponto aqui, você tem que entender o que ele está enxergando ao redor dele. Então, quais sites ele lê, quais jornais ele lê, quais revistas ele lê. E às vezes você está falando assim, Fábio, mas como é que eu descubro isso? Você pode perguntar para sua audiência, você pode estimar o que ele está lendo, ou você pode tentar até mesmo com campanhas, por exemplo. Você pode colocar um pixel de remarketing dentro da sua área de assinantes ou dentro de uma área que esse público exclusivo está visitando e ver onde que ele imprime na rede de display. Se você não sabe o que eu estou falando sobre rede display, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal que tem toda a explicação por lá. Mas o objetivo aqui é entender mesmo quem são os amigos, quem estão ao redor dessa pessoa, o que ele está observando ao redor dele, tá? Como sites, como revistas, como jornais, como onde ele está inserido, o que ele está enxergando no dia a dia. Não menos importante, quais livros ele lê, tá? Porque isso é fundamental. Uma coisa que eu gosto, às vezes, de identificar na minha audiência eu vejo que livro que ela mais me recomenda. Então, às vezes, eu posso postar no Facebook, que livro que você recomenda para os seus fãs, promove aquela publicação para os seus fãs. Um monte de gente fala um monte de livro ali. Você pega os 5 que foram mais sugeridos, entra na Amazon, entra na Saraiva e vê aquela caixinha lá embaixo. Quem comprou este também comprou aquele. Isso aí já é baseado no comportamento, das pessoas. Então, você vai saber quais são os livros mais lidos pela sua audiência baseado no que eles disseram e no que as ferramentas aí do mercado estão dizendo. O segundo item é o que essas pessoas ouvem, Então, que podcasts que escutam? Se escuta, por exemplo, rádio, que influenciadores que eles escutam, por exemplo, YouTube. Quais canais do YouTube ele está ouvindo ali todos os dias? Isso também, através da rede display, você consegue tirar. Podcasts perguntando para sua audiência, você pode perguntar para sua audiência sobre canais no YouTube. Essencialmente, quais são as pessoas que ele está escutando e através de quais meios que eles estão escutando. Próxima pergunta é o que ele pensa e o que ele sente, ou seja, como eu estou me vendo agora, eu estou feliz, estou triste, estou alegre, como eu vejo o meu futuro, não é o que eu quero para o meu futuro, mas como eu vejo o meu futuro, é promissor, vai ser feliz lá, não vai ser feliz lá.
E o que tem preocupado ele ultimamente, né? O que tá na cabeça dele, o que tá martelando na cabeça dele nos últimos tempos. O que ele fala e o que ele faz é o próximo item, né? O quarto item aí na nossa esfera. Então, que hobbies que ele tem, o que ele fica pronunciando nas mídias sociais, se ele tem blog, como que ele se comporta nesses blogs, né? Que tipo de mensagem que ele transmite, se ele tem um canal no YouTube, que tipo de mensagem que ele transmite para sua audiência, que tipo de linguagem que ele usa e o que exatamente ele gosta de falar, qual é o assunto que ele gosta de falar. Então esses 4 pontos principais, traçando esses 4 pontos principais no mapa da empatia, você vai conseguir ter uma percepção 360 do que a sua audiência como ela está se relacionando com o mundo e como o mundo está se relacionando com ela. Em seguida, num quadrante, você tem ali quais são as dores dessa pessoa. Então, o que preocupa ela, qual é o momento, com que ela sofre, né, nos dias de hoje. O que tem atrapalhado, quais são os problemas. Então, qual é a coisa exatamente que está prejudicando a vida dele de uma melhor performance, de mais felicidade, de mais tranquilidade ou do que ele almeja, né? E o último quadrante é o quadrante de necessidades. Então, o que vai fazer ele feliz, o que ele precisa para ser feliz, qual é o sonho real dele para tornar, né, o que ele precisa cumprir ali para tornar esse sonho real. E talvez a frase mais poderosa seria o que ele precisa fazer para acabar com as dores que ele tem. Então, como ele resolve as dores, quais são os passos que ele precisa executar para acabar com as dores. Então, quando você olha o mapa da empatia e você responde todas essas perguntas para a sua audiência e tentando sempre melhorar e fazer um brainstorm em cima de todos esses 6 pontos, você consegue entender o comportamento da sua audiência, ou seja, da sua persona, do seu avatar, o nome que você quiser colocar. Mas começando pelo mapa da empatia, você consegue de verdade entender os sentimentos dessa pessoa, quais são as dores, quais são as necessidades, como ele se comunica, e aí você pode criar anúncios melhores, você pode projetar campanhas que sejam mais assertivas, que fixem, né, que foquem mais na dor. Você pode projetar conteúdos que sejam mais relevantes para essas pessoas com a linguagem que elas estão esperando, e até mesmo você pode oferecer e-books ou webinars da forma com que ela se comportaria e da forma com que ela vê que é uma necessidade para superar a dor dela, que é uma ponte entre a dor que ele tem e a realização que ele precisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar com qualquer dúvida, é só clicar abaixo ou pode procurar aí no Google mesmo. Mapa da Empatia, tem muita informação na internet e esse aqui foi só uma pitada para você acrescentar ainda mais sobre como desenhar sua persona. Então, como vocês viram, o mapa da empatia, ele é muito simples. Você precisa se colocar no lugar da pessoa, e aí o mundo ideal é que você faça pesquisas, né? Que você não preenche apenas com o que você acha. Novamente, a gente precisa resolver o problema para alguém, e essa pessoa que vai receber esse produto, serviço ou processo que precisa estar envolvida nesse momento da empatia. Então ele fala para você entender o que a pessoa sente, pensa, vê, fala, faz, o que ela ouve, quais são suas dores e necessidades. E aí um mapa de empatia bem preenchido te ajuda a produzir a melhor solução para aquele problema. Eu trouxe um exemplo para vocês de empatia que as crianças têm medo de exame de ressonância e muitos médicos sentem empatia com o medo das crianças em realizar exame de ressonância. Porque imagina uma criança entrando naquela sala, né? Tudo branco, tem aquele equipamento gigante com uma bola, ela vai ter que entrar, uma bola não, um círculo onde ela vai ter que entrar ali, ficar quietinha, não pode se mexer, o barulho é muito alto. Então, se colocando no lugar da criança, ela sente medo e é muito difícil controlar ela para que ela consiga fazer o exame quietinha, né? Principalmente criança, que é muito imperativa. Então, eles tinham um problema: como tirar o medo do exame de ressonância das crianças? Qual que era a solução? E aí, voltando para a questão da empatia, foi muito simples a solução que eles tiveram, foi pintar de forma lúdica toda a sala. Então, a criança não está mais fazendo exame de ressonância. Ela está numa canoa, num riacho, entrando em um portal. Então a gente pode brincar com a imaginação da criança e trazer aqui um importante ponto do design thinking, que é a empatia. Se colocando no lugar da criança, como é que a gente faz para que ela pare de ter medo? A gente precisa usar a imaginação dela. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês, também de ressonância, é uma outra pintura, onde agora a criança está num trem e dentro do equipamento tem pinturas em cima, no teto, então ela entra no equipamento e ainda tem pinturas, ela ainda está envolvida naquele ambiente lúdico. Então esse é um dos exemplos de como a gente pode usar a empatia. Voltando para o duplo diamante,
para a fase de idealizar e prototipar. Então, primeiro eu uso a minha empatia, e aí eu tenho que definir qual que é o meu problema e realizar o protótipo, né? Então é importante registrar que nessa fase de idealização não é para você pensar o como fazer, e sim deixar as ideias fluírem. Um julgamento de ideias nessa fase pode inviabilizar o processo. Então, na fase de idealizar, a gente precisa abrir o leque. Lembra que a gente precisa divergir? Eu preciso criar opções. E aí, nesse ponto, quantidade de ideia importa, não é sobre qualidade. Então, a gente precisa gerar as ideias, qualquer ideia, mesmo que seja muito louca, a gente precisa fazer essa ideia surgir. Então, mesmo que essa ideia seja impossível, não é o momento de você pensar se é impossível ou não é impossível. Você precisa apenas ter a ideia. Então, você tem a ideia, e aí chega a fase do protótipo, né? Depois faça a prototipação da ideia para você experimentar, tornar real e checar quais propostas têm mais chances de resolver o problema do usuário. Então, na fase de idealização, a ferramenta que é mais utilizada é o brainstorming. Então, o brainstorm é um momento, né, uma reunião onde a gente tem uma conversa por vez, a quantidade de ideias não importa, você pode construir sobre a ideia dos outros, vai encorajar ideias doidas, mesmo que sejam muito doidas, a gente precisa encorajar, porque talvez a partir do conjunto de ideias doidas pode surgir uma ideia super inovadora que faça sentido. Tem que ser visual, então é ideal que você utilize um quadro, que você utilize um local onde todas as pessoas envolvidas consigam enxergar aquelas ideias. Tem que manter o foco no assunto proposto, não pode deixar ir muito para outro lado, sempre tendo em vista qual foi o problema definido. E não faça críticas ou julgamentos. Lembra que a quantidade de ideias importa, então se eu tenho uma ideia e ela é criticada, a tendência é que eu me retraia e não dê mais ideia nenhuma por medo de ser julgada. Então, não faça críticas ou julgamentos e arrume mecanismos para você entender o momento que uma crítica ou julgamento está começando. Vocês viram no vídeo da Ideal que eles tinham um sinozinho. Então, toda vez que uma crítica ou um julgamento estava vindo, eles batiam no sino para interromper a crítica e o julgamento, porque eles precisavam gerar mais ideias. Então, é uma ferramenta interessante aí para fazer o momento de idealizar. Já para prototipar, nós temos dois tipos de protótipo. Existem protótipos de baixa complexidade e de alta complexidade. O ideal é que você foque no de baixa complexidade, porque você está querendo testar uma ideia, você ainda não sabe se ela funciona. Então, o ideal não é você gastar tanto recurso se você não sabe se a ideia funciona ainda. Então, se você reparar aqui na imagem, esse de baixa complexidade é um pregador, com um pincel atômico, com um durex passado em volta. Então, a ideia aqui era ver se o tamanho, se a forma fazia sentido para aquele produto. Já o de alta complexidade já é mais voltado para aquilo que o produto real. É lógico que dependendo do problema, a gente precisa prototipar com alta complexidade, mas tudo depende. O ideal é que você faça de baixa complexidade para que você consiga testar a sua hipótese e que se ela não funcione, você não tenha perdido dinheiro nesse teste, ok? E aí nós temos alguns tipos de protótipo. Nós temos o protótipo em papel, então aqui você pode ver que é um celular, é um aplicativo, e aí você consegue passando o celular para o lado e vendo as telas desse aplicativo. Você pode fazer em papel, você pode fazer storyboard, que é a história daquele produto e como aquele produto pode resolver. Você pode utilizar também modelos, objetos que podem representar o teste que você quer realizar. Você pode utilizar protótipos digitais ou impressão 3D. Também é uma possibilidade de protótipo. E a gente está se encaminhando para o final, para a fase da solução, do teste, né, da implementação. A experimentação é a fase prática de teste para validar se a solução desenvolvida de fato melhora a vida do usuário ou se ainda precisa de ajustes. Então, a partir desse estágio, o que pode acontecer são duas coisas. É a confirmação de um produto funcional para o público, então ou eu confirmo a minha hipótese, ou ainda de uma ideia apaixonada que não resolve o desafio do consumidor. Então, normalmente a gente costuma falar que a gente não pode se apaixonar pela solução, a gente tem que se apaixonar pelo problema. Porque se a gente se apaixona pela solução e ela não funciona, a gente se frustra. Então, nesse caso, a gente tem essas duas opções. Ou a gente está com uma ideia apaixonada que de fato não resolveu o desafio do meu consumidor, ou eu consigo confirmar o que ele queria de fato. Eu consigo entregar aquilo que atende às necessidades do meu cliente, as expectativas do meu cliente. E para validação, uma das formas de você validar é através de números. Então, aqui tem alguns exemplos de números que você poderia utilizar para validar um teste, para validar uma hipótese. Então,
meta de pessoas usuárias, né, a quantidade, a satisfação do produto ou serviço, se resolveu ou não o problema e as dores, se gera valor para o cliente, as principais falhas identificadas. Então aqui é um direcionamento, né, quais números você poderia utilizar para validar a sua hipótese, o seu teste, ok? E aí a gente fica por aqui, lembrando que sucesso é a soma repetida de esforços diários. Inovação não é algo que é orgânico, é algo que acontece a partir de esforços diários que a gente faz. Então pense, idealize, tente, faça de novo e de novo. Continua a fazer, que o sucesso ele chega a partir dessa soma e não da noite para o dia. Obrigada e até a próxima!